pessoal, sejam todos bem-vindos. Opa, está gravando. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Let's Talk do ano. Sou o Felipe Silveira, diretor de marketing e vendas da Let. Para quem está chegando aí pela primeira vez no Let's Talk, esse é o momento que a Let, empresa do ecossistema NeoGrid, organiza para trazer algum conteúdo relevante sobre e-commerce, trade marketing, vendas, todo esse universo aí que permeia o mundo da indústria e varejo. E a gente sempre traz um conteúdo e tem um espaço aberto para discussão. Então, quero convidar todos a se sentirem à vontade a qualquer momento para trazer suas sugestões, perguntas, aí o que achar bacana. Convido também todos que estiverem presentes para se apresentarem através do chat, aí, quebrar um gelo, falar seu nome, comentar de que empresa estão representando, tá bom? E reforço, a gente vai ter uma pequena apresentação agora nos primeiros minutos. Depois, vamos ter um momento de bate-papo, mas a qualquer momento, inclusive durante a apresentação, fiquem todos muito à vontade aí para fazer suas colocações através do chat, tá bom? E bom, vamos lá. Nesse Let's Talk a gente vai falar um pouquinho de NRF, a maior feira de varejo do mundo, a feira do National Retail Federation nos Estados Unidos, que é uma feira que nesse ano reuniu mais de 40 mil pessoas, mais de 6 mil marcas, e algumas das maiores referências da indústria, varejo, tecnologia, compartilhando um pouquinho aí de conteúdo e boas práticas. E a gente está aqui com duas pessoas que estiveram lá presencialmente, participaram dessas discussões, participaram de diversos painéis super relevantes, a gente estava fazendo umas trocas bem legais nas últimas semanas. Eles vão compartilhar um pouquinho do que rolou com vocês. Então, convido aí Robson e o Marcelo para se apresentarem, por favor. Legal, legal, Filipinho. Obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui contigo, com o Marcelo, dois feras aí no tema. E foi muito legal estar com o Marcelo na NRF pessoalmente lá. Para quem não me conhece, eu sou o responsável pelo Customer Success da NeoGrid. Tenho aí alguns anos de estrada e espero que vocês gostem do que a gente vai falar e que seja útil o que a gente vai trazer aqui. Obrigado de novo pelo convite. Marcelão, é contigo. Obrigado, Robson. Obrigado, Felipe. É um prazer imenso estar com vocês aqui, trazer os principais insights lá da NRF. Vou me apresentar, para quem não me conhece, eu tenho 22 anos, 23 anos de trabalho com indústria e varejo, né, principalmente no mundo de alimentos e bebidas. Então, trabalhei na Cadbury, na Danone, na Bacardi, na Hershey. E aí, há um ano e meio, eu decidi sair do mundo corporativo e abrir a minha empresa, Collab to Sell. Nós somos uma empresa que é focada na área de vendas e trade marketing. Então, nós desenvolvemos desde a estratégia comercial dos nossos clientes, passando pelos processos de gestões comerciais, e também a gente pode chegar até o final da cadeia e fazer a venda também para os nossos clientes, contratar time e fazer a venda. Então, nós somos uma plataforma de aceleração de resultados. A gente, então, como o Robson falou e o Felipe também, estivemos aí na NRF no começo desse ano. Foi uma NRF muito interessante. Fazia muito tempo que não tinha, assim, acho que fazia uns 3 anos, né, Robson, que não tinham tantos insights interessantes. Foi uma maneira muito madura de eles abordarem as questões. E eu vou abrir agora, compartilhar a tela com vocês, para que vocês vejam, para que eu possa apresentar um pouco dos principais insights que eu considerei. Assim, tem muita coisa que a gente vê lá. Então, eu escolhi os que mais se adequavam aqui ao nosso dia a dia do e-commerce, do digital, de trade marketing. Também trouxe algumas coisas de cenário geracional e etc. Então, vou aqui dividir minha tela com vocês. Boa, obrigado, Robson, obrigado, Marcelo, aí novamente. Vamos lá, tô curioso aí para ver o que rolou. Vamos lá. Vocês veem minha tela, Felipe? Consegue ver? Sim, Marcelo. Legal, boa. Então, vamos começar trazendo um pouco de cenário. Então, os 5 principais temas que eu escolhi para a gente conversar hoje. Então, primeiro, a gente está vivendo uma sociedade intergeracional. Depois, falar um pouco de e-commerce. Em terceiro, falar de retail media, né? Assim, teve bastante ressonância esse tema aí no mundo enquanto estava acontecendo a NRF. Depois vamos falar um pouco do papel da loja e vamos fechar
com chave de ouro, eu acho, com inteligência artificial. Tá? Então vamos começar falando da sociedade intergeracional. O que quer dizer a sociedade intergeracional? Quer dizer que, a partir de agora, nós vamos estar convivendo ah, grande, diferentes gerações, e não só, isso vocês podem falar para mim assim, putz, mas a gente já convivia diferentes gerações, né? Mas era muito difícil a gente conviver com diferentes gerações no trabalho, né? Então, nesse momento aqui, né, a gente começa a conviver geração X, geração Y, Z, Alpha, os baby boomers que vêm antes da geração X, né? Todo mundo convivendo no mesmo ecossistema, e a gente tem que pensar agora que isso é uma coisa que apareceu muito na palestra da Andrea Bell, da WGCN, que a gente não tem que falar de gerações mais, a gente tem que falar de estilo de vida, principalmente com o consumidor, com o nosso shopper. O foco não é geração, o foco é a gente falar de estilo de vida na nossa comunicação, né? Porque de repente a gente está errando, vamos focar numa geração, vamos fazer uma, uma comunicação para uma geração e vamos perder a outra, né? Um exemplo que tem se dado muito também é que pela primeira vez o público feminino está ficando um pouco mais o público masculino está um pouco mais conservador e o público feminino, ao contrário, está um pouco mais adepto a ser menos conservador. Então, se a gente vai fazer, se vocês escolhem fazer uma comunicação um pouco mais conservadora, vocês perdem o público feminino, ou vocês vão fazer progressivo, uma mais progressista, vão perder o público masculino. Então, é muito mais a gente fala sobre estilo de vida, sobre outras coisas, ao invés de a gente tocar nesses temas mais geracionais. Então, alguns exemplos a gente tem hoje no Japão, são vendidas mais fraldas geriátricas do que fraldas infantis, isso apareceu na palestra da Kate Anktil da GDR. E também a gente vai ver que as pessoas estão falando sobre como congelar os óvulos para mulheres na faixa dos 20 anos, para elas poderem postergar aí a maternidade. Também isso veio na palestra da Andrea Bell. Outro ponto é que a gente fala essa questão de não ser mais geracional, e a gente está falando de estilo de vida, né? Então, os jogos eletrônicos, eles vão capturar grande parte do gasto com mídia, mas não é a geração Z que vai fazer isso. Se a gente for olhar, a parcela de 65 ou mais tá acima tá ou muito perto aí das gerações mais novas, né? Então, assim, a gente tem aquela questão de falar em jogos eletrônicos, a gente pensa nas gerações mais novas. Então, a gente está falando agora de outras gerações estarem capturando os mesmos costumes e os mesmos estilos de vida de gerações diferentes, né? Então, esse é um exemplo bastante interessante que apareceu por lá. Bom, em segundo lugar, vou falar sobre o e-commerce, né? Falar sobre o e-commerce para mim é bastante usual, porque eu sou uma pessoa particularmente que sou adepta ao e-commerce. Eu desde mais novo eu queria trocar, quando eu queria comprar alguma coisa mais, trocar o meu eu dou muito o exemplo da disqueteira, né? Então, quando eu era mais novo, tinha 18 anos, tem muita gente que não vai saber o que é uma disqueteira aqui, mas a gente usava no carro os 6 CDs, a gente colocava no porta-mala e a gente tinha um toca-fitas e ele se comunicava com a disqueteira, e a gente achava que a gente tinha 6 CDs, que a gente tinha muita música. Então, minha primeira atitude de e-commerce foi quando eu tive que trocar minha disqueteira. Eu vendi a minha no Mercado Livre, fui um seller do Mercado Livre quando ainda pessoas físicas eram maioria como sellers do Mercado Livre. Troquei minha disqueteira e desde então eu faço isso com diversas coisas. Eu pedalo, eu troco a minha bicicleta, eu vendo e compro uma mais nova, meu computador, meus telefones, etc. Então isso é um costume muito grande para mim particularmente, mas isso não vem da minha geração. Isso está se tornando muito mais usual hoje, com a geração Z preocupada com o consumo responsável, né? E indo mais para essa parte do e-commerce, de comprar coisas de segunda mão, e até também um posicionamento que vem muito da Europa, de se estar falando sobre você reparar as suas coisas, de você consertar, ao invés de você comprar um novo. Então, existem países
e da Europa, que o governo já está dando uma verba de incentivo para as pessoas gastarem em reparos e em consertos ao invés de comprar coisas novas, né? Então, essa é uma tendência que vem com as marcas tentando se adaptar à geração Z, que tem muito esse comportamento. Isso acaba sendo muito viabilizado por uma coisa que chama passaporte digital do produto. Alguns produtos já contêm esse passaporte digital, onde você vê toda a vida do produto, né? Por onde ele passou, se ele é autêntico, se alguém já recomprou, algumas questões técnicas. Então, esse DPP, esse passaporte digital do produto, ele acaba viabilizando isso e dando confiabilidade nesse processo, né? Então, a gente vê hoje se falando com isso, a gente vê hoje se falando muito mais da pessoa ser guardiã de um produto ao invés de ela ser dona daquele produto, né? Então ela é guardiã naquele momento, tá com ela e ele vai passar para outra pessoa também. Então a gente viu alguns exemplos lá nas palestras. Então se falou bastante da Houdini, que é uma rede de lojas focada em produtos de segunda mão. Se você for ver o Idle Fish na China, que é do ecossistema do Alibaba, ele já é o segundo aplicativo com mais usado no Alibaba. A gente tem também o mercado, o e-commerce voltado ao luxo, e lá em Nova York tem uma loja que basicamente ela nasceu no digital, mas depois ela abriu uma loja que chama Real Real. E aí você pode comprar produtos de luxo de segunda mão por preço mais baratos, mas não se animem, porque eu me animei, não consegui comprar nada lá, não é tão barato assim. Mas o interessante é que ele traz também quando as pessoas, um comportamento que as pessoas têm quando elas compram, por exemplo, uma bolsa de uma marca de luxo, tipo uma Louis Vuitton, elas acabam consultando o Real Real para ver quanto que esse modelo da bolsa está custando, para ela meio que saber quanto que vale ali, ela está pagando por uma bolsa nova, mas o quanto que vale uma bolsa usada. Então, é mais ou menos como a gente trabalha com carros, né? Carros usados tem muito esse posicionamento. Isso indo para os produtos de consumo menos duráveis. E como exemplo de uma loja de reparos, a loja da Patagônia, que é uma marca também muito voltada para a sustentabilidade, ela tem uma área, essa loja do Sorro, né? Ela tem uma área onde você pode levar a sua jaqueta, a sua roupa para ser reparada, para ser consertada. Então, tentando trazer esse posicionamento de reparo, de consertos, para se adequar a esse novo posicionamento. E tem também um site que chama e-commerce, ele tá Bélgica, França ali, e ele também ele é um dos precursores aí, se a gente falar de e-commerce. Bom, de e-commerce são essas as principais insights, as coisas que a gente viu ali. Vou entrar um pouco na parte do retail media, que foi a sensação. Então a gente já vê Walmart fazendo bastante barulho com retail media, consegue vender bastante retail media já nos Estados Unidos, faturando centenas de milhões de dólares ali. E a gente vê também uma estratégia muito interessante que eu vou passar daqui a pouquinho, que é da 7-Eleven. Mas eu queria primeiro trazer esse slide, que até é um framework do Luiz Sorrentino, que a gente sai de necessidade, de um comportamento anterior, onde as pessoas tinham a necessidade, faziam a pesquisa e iam para a compra. Agora, esse novo retail media, a gente tem que focar para gerar interesse, para que a pessoa sinta a necessidade e para que ela faça a compra. Como que a gente gera o interesse? Por um lado, se a gente falar do online, a gente pode criar o interesse através de conteúdos. É muito importante a gente desenvolver conteúdos no online para que gere interesse das pessoas, né? E a gente também aproveitar muitos o tráfego, os dados dos canais de varejo para a gente criar novas jornadas e a gente trazer interesse delas através de personalização, né? Então a gente trabalhar muito com os dados, a inteligência artificial vai potencializar muito também a personalização. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso.
Então, se a gente falar de online, também a gente falar de trazer conteúdo, como trazer conteúdo adequado para que as pessoas tenham interesse. E um case que foi muito falado, é o case da 7-Eleven. Se você pensar, 50% das casas têm uma loja em um raio de 3 quilômetros no 7-Eleven. Eles trouxeram esse Immediate Consumption Ecosystem, né, que eles chamam de ICE, né, onde eles trazem, no final, eles trazem um Gulp Media, que são campanhas para a indústria, né, não precisa se ater à loja, né, mas também pode ficar fora das lojas. E eles têm inteligência baseada nos consumidores cadastrados no banco de dados deles. Então, eles acabam fazendo um approach mais colaborativo com a indústria para fazer uma mídia direcionada, né, tendo como base os 90 milhões, o comportamento dos 90 milhões de consumidores cadastrados. E eles têm um próximo passo, que é a Gulp Radio, que vai ser um próximo passo para trabalhar dentro das lojas e trabalhar com inteligência artificial para adaptar o sotaque à região dos Estados Unidos onde ele está. Então, no sul ele vai ter um sotaque, isso tudo por inteligência artificial, né? E ele, pela capilaridade de lojas da 7-Eleven, eles têm o potencial para ser a maior rádio dos Estados Unidos. Então, aqui o interessante é utilizar o comportamento dos consumidores para trazer para a indústria e conseguir vender a mídia para a indústria, quase que personalizada ali, para que ela consiga pegar aquele público que ela está interessada. Então, eles conseguem direcionar muito bem. O Walmart trabalha muito nesse sentido. Se vocês assistirem o vídeo do Walmart na internet, vocês vão ver que ele fala muito nesse sentido de que por que comprar mídia no Walmart? Porque os consumidores do Walmart são seus consumidores, é a primeira frase que eles falam. Então, é uma forma de a indústria e o varejo estarem trabalhando em conjunto nessa mídia, e é um faturamento muito relevante, e é uma mídia muito direcionada e tem sido bastante eficaz. Bom, estou indo um pouco rápido pelo tempo que a gente tem, mas a gente vai ter um tempo também para vocês abrirem para perguntas, algumas dúvidas que vocês têm. A gente também vai fazer um bate-papo. Vou entrar um pouco no papel da loja. Uma coisa que foi bastante falada foi que 63% dos americanos hoje já preferem comprar online, né? E aí eu trago para as minhas vidas passadas, quando eu trabalhava com produtos de impulso, né? Um pensamento aqui de como que nós vamos trabalhar, por exemplo, como que a indústria que trabalha com produtos de impulso, como que ela vai se adequar a esse novo comportamento. E esses 63% dos americanos preferirem comprar online traz um comportamento que é o seguinte: as pessoas, elas não é mais sobre elas irem às lojas, né? Elas têm que querer ir à loja. Então, como que nós vamos trabalhar a loja física para que a loja física seja um ponto de experiência, seja um ponto de contato com o cliente para que possa construir a marca, né? Então, o que o Lee Peterson falou nessa palestra, onde ele coloca que 63% dos americanos preferem comprar online, é que toda loja tem que ser uma flagship, porque toda loja as pessoas têm que ter a experiência, têm que se sentir com vontade de ir para a loja e não ela comprar, porque é muito fácil hoje. A pessoa entra, ela faz o scroll, ela escolhe, ela manda entregar na casa dela e ela recebe na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Então é muito cômodo hoje fazer compra online. Então, o que nós vamos fazer para a loja, para que a loja ela tem um papel importante nessa construção de marca. As pessoas querem ter um contato, só que elas querem ter um contato e elas querem ser bem atendidas e elas querem ter uma boa experiência, elas querem esperar pouco. Então, como que a gente alia tudo isso para que as pessoas também tenham uma grande satisfação e que a gente possa construir as nossas marcas, principalmente quando a gente fala do público que está aqui hoje. Em geral, vocês não têm as lojas são dos seus clientes. Então, como que interage, como que a gente colabora com os clientes? E falar de colaboração, que é um tema muito muito caro a mim. O meu trabalho de mestrado fala de colaboração, indústria e varejo. Então, a gente tem que cada vez mais integrar e procurar colaboração, não só no marketing, não só em vendas, não só colaboração comercial, comprador, vendedor, comprador, key account,
mas a gente teve alguns exemplos muito interessantes na NRF também, de as empresas colaborando para melhorar a vida das pessoas. Então, um case do Walmart com a PepsiCo, onde eles trabalham junto com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e investem 120 milhões de dólares para melhorar a vida dos agricultores que são fornecedores da PepsiCo, que vendem o milho, que vendem as matérias-primas para a PepsiCo. Então, a gente também tem esse tema de colaboração, né? Eu entrei um pouquinho nesse tema falando da loja, porque, na minha visão, a gente tem que incrementar a colaboração, como que a gente melhora a colaboração aqui no Brasil para que a gente possa capturar todo esse potencial das lojas e que a gente possa, quando essa tendência no Brasil a gente não tem nenhum dado, mas 63% dos americanos, com certeza a gente tem uma tendência grande no Brasil de chegar nesse número em pouco tempo. Então, como que a gente também faz isso para a gente, ok, a gente vende no online, a gente tem todas as questões online que tem grandes vantagens e a gente sabe para a indústria e para o varejo, mas a gente precisa também trazer o papel da loja para ela criar a marca e fazer as pessoas terem vontade de ir até a loja. E indo para o último tópico, que foi, eu acho, o tópico mais falado e mais esperado da NRF, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, hoje todo mundo fala assim, putz, vai gerar um grande desemprego, e aí eu trago esse slide que fala na época que inventaram a calculadora, né, a famosa Facit ali, que era aquela calculadora que saía um papelzinho ali para fora, e aí se falava que todos os engenheiros ficarão desempregados, que ia se tirar o dinheiro, ia se tirar o emprego do calculador. E o que aconteceu? Na verdade, a calculadora ela é uma ferramenta hoje. Todo mundo usa a calculadora como uma ferramenta, né? A gente não tem a calculadora como um substituto do matemático, do estatístico. Não, ela é uma das grandes invenções que fizeram com que ela virasse uma ferramenta. E a inteligência artificial generativa é a mesma coisa. Então, é uma ferramenta também. Então, vou trazer um exemplo aqui de como que muita gente na NRF trabalhou, né? A gente estava ali trabalhando, a gente estava ali assistindo as palestras e a gente estava querendo anotar as palestras da melhor forma possível. E um dia eu tava do lado do Robson no primeiro dia e eu estava anotando no meu computador ali, tentando prestar atenção e anotar. O Robson falou assim: olha, baixa esse software, esse app aqui que você vai ver que você vai conseguir prestar atenção e depois você vai conseguir fazer o compilado da palestra. E é um aplicativo que chama Otter. Então, como que eu tenho preparado os meus conteúdos e os artigos que eu estou começando a escrever, eu gravei e o Otter transcreveu para mim, e não só eu, grande parte das pessoas fez isso. Então, a gente utilizou bastante o Otter para transcrever. Ele já traz um sumário e depois, se você quiser, você pode fazer o seu sumário, você pode escrever o seu artigo, etc. Ou você pode ainda consultar o ChatGPT, uma outra ferramenta de inteligência artificial generativa, e você pode utilizar o ChatGPT para te dar algum site para começar, né? Óbvio que não para fazer o texto por você, porque na verdade, eu não uso o ChatGPT para fazer o texto para mim, mas ele é um grande início, uma grande fagulha, muitas vezes, para você saber por onde ir, por onde começar. Então, a gente vem usando cada vez mais a inteligência artificial como uma ferramenta para o trabalho. Então, a gente tem já inteligências artificiais generativas que produzem imagens, que produzem música e que produzem também PowerPoint. Se você quiser, você pode pegar o Otter e depois você joga na ferramenta de inteligência artificial e ela pode soltar o PowerPoint para você e você, óbvio, faz as suas considerações e faz as suas edições e coloca no flow que você quiser. Mas onde que a gente quer chegar aqui? A inteligência artificial é uma ferramenta que permite automatizar o que seja automatizado, né? E que a gente possa fazer o que a gente gosta de fazer, que a gente pense, etc., que a gente consiga automatizar o que possa ser automatizado, né? A Kate Anquetil também falou muito sobre os varejistas que vêm adotando a inteligência artificial, né? E entrando numa nova era de inovação e personalização no varejo. E o presidente
da Salesforce falou muito sobre inteligência, quase toda a palestra dele sobre inteligência artificial, a conversa que ele teve sobre inteligência artificial, e ele deu um grande exemplo de personalização, e que ele compra bastante malha na Loro Piano, que é uma empresa italiana, né, de roupa, uma empresa bastante premium, de roupas, e ele compra bastante na Loro Piano, nos Estados Unidos, em Nova York, e ele foi para Milão e estava frio. Quando ele entrou na loja de Milão, por inteligência artificial, o vendedor da loja, já ele falando, dando alguns dados dele, o vendedor da loja já tinha qual a blusa que ele gostava de comprar, qual a blusa que ele tinha comprado há pouco tempo atrás e que ele queria uma parecida, já tinha tamanho, já tinha um pouco do histórico do perfil dele e já conseguia saber e direcionar bastante a compra dele, né? Isso é muito comum a gente ver no online, né? Mas a inteligência artificial está permitindo isso ser mais assertivo no online e está levando isso também para as lojas físicas. E aqui também o presidente da Salesforce falando que eles estão utilizando muito inteligência artificial, principalmente para melhorar o atendimento em call centers, né? E que ele está muito preocupado em falar sobre o uso dos dados também, né? De que não se está usando dado, né? Não está usando, se olhando para os dados do consumidor, na verdade está usando IA para garantir a confiança e para atender melhor, mas sem focar no dado, sem granularizar o dado e sem tirar grandes conclusões do dado, porque é uma das questões que se discute sobre a inteligência artificial, sobre como o dado é usado, e é uma grande preocupação. Uma outra grande preocupação que a gente pode falar aqui, que se falou bastante, é sobre as fake news, sobre a pós-verdade, né? Então, é uma questão que a gente precisa gerenciar com a inteligência artificial, é uma grande questão que a gente precisa estar atento sobre a pós-verdade e que a gente precisa gerenciar e que vai se legislar sobre isso no futuro, né, no futuro bem próximo, né? Então, é uma questão que se preocupa bastante e também foi bastante falada principalmente em diversas, mas eu destaco as palestras da Kate Anquetil, da GDR e da Andrea Bell também, da WGSN. E para terminar de falar sobre inteligência artificial, e para terminar e passar a palavra para o Felipe de novo, eu trago esse frame da Marta Gabriel. Marta Gabriel, ela foi professora, eu a sucedi, eu fui professor na escola, na Mauá, né, no curso de design, ela foi professora antes de mim, então é uma pessoa que fala muito sobre marketing e está falando bastante também sobre marketing no varejo de inteligência artificial. Então ela traz esse frame da inteligência artificial versus a inteligência humana, né? Então ela compara um pouco de que a inteligência artificial, a habilidade é fazer uma por vez, as habilidades do humano são múltiplas, simultâneas. A inteligência artificial muito melhor em automação e nós somos melhores em autonomia, né? Então por isso que eu falo, o que a gente puder automatizar a inteligência artificial é importante a gente automatizar. A inteligência artificial ganha análise de volume, a gente analisa bastante ambiguidade, a inteligência artificial não consegue analisar ambiguidade. Eles processam, a inteligência artificial processa em velocidade e a gente tem o pensamento crítico, né? E a natureza da inteligência artificial é a razão e a nossa inteligência é a emoção. Então, assim, em 15 minutos, um resumo sobre os 5 principais pontos que eu queria trazer para vocês. Vou passar para o Felipe agora para a gente bater um papo e depois a gente vai abrir para algumas questões de vocês. Obrigado aí pela audiência Boa, de vocês. boa, Marcelão. Obrigado pela aula. Cara, acho que deve ter gente pesquisando no Google o que é disqueteira, hein? Aposto que alguém foi Com pesquisou certeza, aqui. com certeza. Legal, cara, nossa, quanto tema bacana. Quero reforçar o convite a todos aí para colocarem suas perguntas, seus comentários aí no chat. A ideia é que isso é um bate-bola, né, bem aberto, aí a gente ir construindo junto, tá? Enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas, eu estava refletindo aqui, né? Vocês dois estavam lá aí alguns dias, né? Esse tanto de conteúdo bacana, né, de palestrante aí explorando as fronteiras, né, do digital, as fronteiras da indústria do varejo. Eu vi de vocês, aí Robson, Marcelo, nós vimos de vocês qual foi o principal insight, né, em relação a gatilhos para aceleração da relevância do online, né, que é algo que muitas indústrias de diferentes tamanhos procuram a LET para discutir. Né? Eu vi na visão de vocês aí nesse momento,
quais os principais insights em relação à aceleração do digital que vocês escolheram na NRF? Eu gosto Quer muito da começar, Robson? provocação, eu gosto muito da provocação que o Marcelo trouxe naquele slide que o Serrentino montou, né? O estudo mostrado ali, ele destaca bem claro da necessidade de pesquisa e compra do ser humano e mudando para interesse e busca e compra, né? Então, o que a gente está vendo é um movimento onde, seja, né, TikToks da vida, eles estão muito fortes e cada vez mais ativos na questão de provocar o interesse do consumidor. Hoje de manhã eu li uma notícia, o Brasil é um dos países com maior potencial de influência através do nosso vasto número de influenciadores, né? Então, como as redes sociais estão influenciando o consumidor. O consumidor, às vezes, ele não tem né, a necessidade da compra, mas através do interesse, ele cria na cabeça dele a necessidade. Então, a gente inverteu, né? Eu era de uma época, talvez, eu me lembrei da disqueteira. Eu tinha visto em algum lugar, acho que no Wikipedia, museu, alguma coisa assim. Mas você tinha o interesse, né, de ter uma disqueteira. Então, você precisava daquilo, você queria ouvir as músicas no carro. E hoje você entra numa onda, numa febre de alguém te falar que esse negócio é muito legal e você se convence que você tem a necessidade de ter aquilo, a necessidade para estar inserido numa classe social, a necessidade para estar inserido num grupo dos seus amigos e assim por diante. Então, acho que um dos gatilhos que a gente percebeu muito é essa criação de conteúdo de qualidade. A gente vem né, quem esteve nas NRFs de edições anteriores via muito a questão da loja física desaparecer, né? Quem esteve lá em 2015 e 2016, eu assisti palestras lá na NRF que falava que era o fim da loja física. E hoje a NRF ela prega que a loja física e o digital são quase que uma coisa só, né? Então você tem que se preocupar com ambas, e é lá que começa tudo. Então o digital vem ganhando muita importância nos Estados Unidos. A gente assistiu palestras muito interessantes lá e a gente assistiu palestras aqui, né? O presidente do Pão de Açúcar, o Marcelo Pimentel, junto com o Stelo, presidente do Mercado Livre, né? O Yunis, né? Numa palestra falando sobre digital. Então, a importância que esse mundo do digital conquistou veio para ficar e não se fala mais nesse movimento apocalíptico de acabar com a loja física e sim fortalecer, né, cada vez mais usando o digital. A Boa, Georgia Álvares eu vi um trouxe outro um. evento, então, um pequeno comentário, eu vi um outro evento que essa foi a NRF do pragmatismo, né? Saindo dessa visão de vai acabar o off e tudo mais, não. Cara, o on vai potencializar e trabalhar, né, de forma muito sinérgica em torno do consumidor. E Exatamente. a Georgia trouxe um exemplo bem legal disso, que é o Copo Stanley, né? Acho que é um excelente exemplo mesmo disso, né? De gerar necessidade, né? Do conteúdo lá no meio da pandemia, né? Eles começaram a estourar no meio da É. pandemia ali. Acho que Copo Stanley é um excelente exemplo mesmo, Não, Georgia. o Copo Stanley, realmente, você foi muito feliz aí, né, nessa lembrança, Marcelo, porque, né, você criou a necessidade a partir do momento né, eu preciso de um negócio desse. Exato, exato. Foi muito bem feito. Aliás, a Foi, Andrea, a foi. CEO lá da Stanley, parabéns para ela ali. Boa, e você, Marcelão, qual foi para você o principal insight, né, em relação à digitalização aí dessa NRF? Olha, acho que esse insight que o Robson, o insight dessa questão do interesse é muito grande. Uma coisa que eu trago é a questão da jornada combinada, né? Não só o online, né? Mas eu acho que essa jornada combinada está ficando cada vez mais forte. E o online, ele é muito importante nessa jornada combinada. Ele tem um papel muito importante, né?
de pesquisa, de decisão da hora da decisão da compra, etc. E de você ter que estar, você tem que ter todos os pontos de contato que você tem com o shopper, com o consumidor, tem que ser bem feitos. A loja tem que criar uma ótima experiência, como eu já disse. O online tem que trazer também os produtos corretos para que a pessoa quer. Então, na minha visão, essa jornada unificada, que acho que o André Noer colocou aqui, a Unified Commerce, ele chamou de Unified Commerce, eu acho que a jornada unificada é uma das coisas que me chamou bastante atenção, junto com o que o Robson trouxe dessa mudança do interesse da compra. Boa, Marcelão, obrigado. Tem uma pergunta aqui do João. O que vocês viram de interessante na parte de personalização versus privacidade? Né? Preocupação maior lá do que aqui, que tenha chamado a atenção. Eu tenho falado sobre privacidade com algumas pessoas e até outro dia uma pessoa fez um pushback e falou assim, putz, esse negócio da privacidade é uma utopia, a gente acha que a gente tem privacidade, né? E a gente já não tem mais. O que eu vi muito interessante de personalização foi esse exemplo do CEO da Salesforce, que ele trouxe. Eu achei bastante interessante o sistema de personalização de você entrar na loja, e é o que todo mundo. O que você, se você pensar, a sua cabeça como shopper, como consumidor, é o que você gostaria, né? De você entrar na loja, a pessoa, o vendedor, ele já ser assertivo, ele já buscar, ele já saber o número do seu sapato, ele já saber o seu número de calça, o modelo que você gosta de uma calça mais larga, você gosta de uma calça mais estreita, você não precisar ficar perdendo seu tempo. Eu acho que em relação à personalização é isso. Eu acho que tem um pouco aí é uma opinião minha, pessoal, se vocês permitirem. Eu acho que se a gente for falar de personalização, aquilo que se fala do Nike ID, se eu também vi, a gente foi visitar a loja da Timberland, né, que tem um espaço para personalização de você, mas na minha visão, uma visão um pouco mais crítica, me permitam ter essa visão um pouco mais crítica, que é assim, isso nada mais é do que você colocar um patch no seu tênis, um patch na sua blusa, né? E, ok, gera um custo para a loja, gera uma complexidade para a loja, etc. Mas eu acho que esses exemplos de personalização, na minha visão, são menos interessantes. Eu gosto daqueles que trazem mais a tecnologia por trás, que trazem a personalização no atendimento, eu sou muito preocupado, né, de a gente, como que a gente atende bem o cliente, como que a gente traz uma boa experiência para o cliente. Então, eu gosto de falar muito mais dessa personalização do atendimento e da experiência do que a personalização em si do produto em si, que na minha visão é bastante simplista ali. Não sei o que o Robson acha disso. Não, eu concordo. Na verdade, é assim, a personalização, e quando a gente fala de segurança, e quando a gente fala de LGPD, e quando a gente expande esse tema, é um mundo que está sendo criado, né? No final do dia, esse é o maravilhoso mundo da informação que estará dentro de uma máquina, né? O que a gente se preocupa é que aquela informação seja utilizada somente para aquele fim. Então, eu estou dando o meu acesso e deixo um supermercado saber sobre mim, e isso deveria ser o bastante para que esse supermercado não compartilhasse esse dado com ninguém. Então, no momento em que eu sou agraciado ou vejo valor nisso, eu acho que não tem problema algum, né? Porque eu dei o meu consentimento para que eu seja conhecido, tenha os meus hábitos conhecidos. O problema é quando isso é usado para outros fins e as empresas compartilham esses dados com outras, né, com outras pessoas. Quando a gente puxa um pouco como curioso, eu me lembrei de um case que eu vi numa exposição da NRF, não foi desse ano, mas de anos anteriores, uma tecnologia que o mote dela era como é que eu personalizo sem invadir? Né? Como é que se faz isso? E era uma tecnologia que ela emitia através do som um comando para o seu smartphone de algo que você estivesse vendo, procurando, enquanto você estava em algum ambiente. Vou dar um exemplo aqui. Você estava assistindo futebol, né? Está assistindo um jogo ali na quarta-feira na TV. Existe um streaming imperceptível ao ouvido de um áudio que é passado
pela TV e que o seu telefone celular capta. Então, enquanto você está vendo a TV e está com... Hoje, né? A maioria das pessoas assistem 2 ou 3 telas ao mesmo tempo, né? Nós que temos filhas jovens aí, ou menores, sabem, né? E nós mesmos, né? Quantos de nós não assiste filme e vê jogo com o celular na mão? Então, você está com o seu celular assistindo o jogo e, de repente, na tela do seu celular, aparece a venda da camisa do time que você está torcendo. Ou aparece o preço da bola que está acontecendo, ou o preço da chuteira, né? Então, essa é uma forma de uso de tecnologia inteligente. Ele não te conhece, mas pelo seu, como você está assistindo o jogo, ou você está assistindo uma novela, né? E na cena da novela tem lá um berço e um bebê, e aparece no seu celular o preço da roupinha do bebê, ou o berço, e já ligando isso para uma compra, né? Tecnologia essa que a LET, de alguma forma ou de forma diferente, já domina com o Tubai ali, que é o cara assistindo o Big Brother e querendo comprar um produto de um cliente, né? E ele pega o celular ali e, através da LET, ele pode pesquisar e já diz a loja que tem o produto agora. Então, olha que curioso isso. Você acha que está sendo personalizado para você, mas não tem informação nenhuma sobre você, não tem dado nenhum. Por acaso ele mandou um push, ele mandou uma informação, seja através de um som imperceptível para você, mas que seu celular capta, ou seja através do que você está assistindo na TV e você captura aquilo. Então, acho que a gente vai chegar na hiperpersonalização, não necessariamente conhecendo dados, porque no final do dia nós podemos todos ser avatares, né? Ninguém precisará saber sobre nós, mas saberá sobre os nossos gostos, os nossos desejos e assim por diante. Então, acho que a pergunta sempre me vem a preocupação do meu dado e da minha exposição, mas no fundo eu acho que a maioria de nós gostaria de ter a personalização, o que a gente gosta e quer sendo oferecido. Boa, bacana, Robson. Tem uma aqui, acho que vai ser legal para você aí, Marcelo. Teve uma experiência bacana, né, na indústria, no off, no online, falando de retail media, né? O tema que acho que era o mais sexy do momento antes de entrar a inteligência artificial ano passado, né? Então, esse tema foi muito comentado aqui, comentário do Michel. Nos Estados Unidos, o investimento nos próximos anos será maior no retail media do que na mídia tradicional. Esse tema está bem quente mesmo. Acho que já ultrapassou, inclusive, e tanto no digital quanto, né, na loja física. O que você acha desse tema? Né? E até aproveitando a nossa conectar aí com a sua larga experiência na indústria, né, como é que você vê as marcas aproveitando, né, de uma forma efetiva para transformar o retail media não só uma tendência bacana, bonita, mas transformar isso em resultado? Bom, eu acho que é muito interessante e é bastante inteligente, porque você está investindo na marca no momento da compra, né? Então, eu acho que isso, sim, é uma tendência, e eu acho que veio para ficar, e acho que vai descer para o Brasil muito logo. A gente já tem tentativas, né? Eu já passei por algumas experiências de retail media em alguns ex-clientes meus, né? Clientes quando eu estava na indústria, no varejo, clientes varejistas. Então, eu acho que isso assim, é dinheiro na mesa, não digo fácil, mas é dinheiro abundante na mesa, né? E eu acho que o único ponto que eu acho que vai ter que melhorar muito é a execução no PDV. É a gente ter esse cuidado maior. Óbvio que hoje a gente tem um grande cuidado e etc., mas a gente vai colocar dinheiro no ponto de venda. Você imagina você colocar dinheiro no ponto de venda e ter a ruptura do item que está, né, ali, ou você não preparou direito, ou acabou não preparando direito o estoque. Então, eu acho que hoje a minha maior preocupação seria em como que a gente executa para a gente poder tirar o maior número de vendas desse investimento de mídia. Né? E você tem razão, ele vai ser um investimento maior do que a TV. E como eu disse no começo ali, né, o Walmart já diz isso. Então, por que investir? Por que comprar mídia do Walmart? Porque o seu cliente é nosso cliente, o seu cliente está aqui dentro da loja, é na hora que ele está comprando. Então,
para mim é assim, é o melhor dos mundos para nós que vivemos aí de varejo e varejo e indústria, né? É o melhor dos mundos. Só que precisa ter um cuidado adicional à ruptura. E o Robson deve saber de cabeça aí como que estão os índices de ruptura. A gente tem um índice de ruptura grande, né, Robson? Então a gente tem um e aí vem também para o meu mundo falando de colaboração indústria e varejo, né? Se a indústria e o varejo não colaborarem de verdade, porque é o que eu disse hoje numa palestra hoje cedo, a gente acha que colaborar é fazer JBP, e aí a gente mudou agora o nome do JBP e etc. Mas colaborar não é fazer o JBP, é a gente estar junto com o varejo e gerenciar juntos, né? Gerenciar a margem, gerenciar a execução, gerenciar tudo juntos, né? Colaborar para a gente chegar no nível de colaboração que a gente viu alguns exemplos na NRF que eles não estão mais nem preocupados com a colaboração comercial e de marketing, eles já estão preocupados em agregar alguma coisa para a sociedade. Então, eu acho que a gente está dois passos atrás, a gente precisa começar a colaborar melhor para a gente executar melhor, porque não é só a indústria que vai perder o dinheiro, porque o varejo também, o varejo, ok, ele recebeu o dinheiro, mas a indústria vai cobrar dele de que não tinha produto lá e vai ficar aquele jogo de empurra. Então, se não existia o diálogo, se não existia a colaboração plena, eu acho que não vai funcionar direito. Então, esse é o meu principal ponto. É É um isso aí. ponto bacana, né, Marcelo? Acho que está super tendência falar de retail media, mas de nada adianta se aquele básico, né, que já se faz no offline aí muito bem, né, no Brasil há 20 anos e nos últimos 10 anos tem falado cada vez mais disso no on, que é a boa execução, né, não adianta, de nada resolve, né? Semana passada eu estava num evento de uma frase muito boa, né, de que o básico ele não é sexy, não é nada sexy. Execução, produto disponível na gôndola, seja física ou seja digital, não é nada certo, mas funciona, mas É, garante venda. Até, exato. inclusive, se o time puder compartilhar o nosso Let's Talk do mês de setembro, se não me engano, a gente falou bastante, né, sobre essa conexão aí de retail media, boa execução, né, para garantir a conversão de produtos. É um conteúdo super, super bacana. O Michel comentou ali, né, pegando uma carona, já que nós estamos no mesmo tema, sobre o varejo, né, vai receber mais dinheiro do que a TV tradicional nos próximos anos. A gente É. assistiu uma palestra lá, acho que o Marcelo estava comigo nessa, às vezes a gente se dividia em algumas salas, às vezes o tema era interessante, a gente se encontrava na mesma sala. Mas teve uma apresentação muito interessante falando do quanto o varejo já está arrecadando e combatendo mídia TV, mídia jornal, impresso, revista, enfim, sendo canalizado para o varejo, né? Não é menos importante, aliás, é o mais sexy de todos os pontos da NRF, ponto alto, bem destacado pelo Marcelo, e não é à toa que o Pão de Açúcar levou toda a diretoria para Nova York esse ano. A gente assistiu a palestra da diretoria do Pão de Açúcar, cujo tema era Retail Media Monetization, né? Enquanto como é que a gente vai conviver, né? Como é que serão os próximos tempos onde a indústria agora vai poder se beneficiar de um super cadastro, um super CRM bem personalizado, né? Condicionando aquele lançamento de produto, aquele item para aquele público-alvo, né? Então eu coloco dinheiro nessa mídia, nesse varejo, e obviamente eu quero ver retorno. Mas, super bem lembrado, né? Estamos falando de um Brasil com 14, por volta de 14% de ruptura. É um Brasil com uma ruptura numa das mais altas do mundo, né? A gente ainda tem uma ineficiência na cadeia de suprimento enorme. Quando eu era criança e visitava a minha amiga Aleteia, que está aí nos ouvindo, eu vi aqui o nome dela passando, que foi, na época era Kraft ainda, o Marcelo era criança lá na Cadbury Adams, concorrentes, depois se juntaram, virou a gigante Mondelez. A gente já falava de ruptura há 15, 18 anos atrás, não vou falar mais tempo para não entregar a idade. Mas é um assunto que não adianta, né? Daqui a pouco a gente vai falar de inteligência artificial, né? Assunto super sexy aqui. A gente vai falar estamos falando sobre Retail Media Monetization, mas nada adianta se o produto, na quantidade certa, no local certo,
e na hora certa estiver disponível para o consumidor. Não vai adiantar nada. E aí nós estamos falando não só, né, as nossas cabeças pensam muito em ruptura física, né? Eu vou lá numa loja de supermercado e eu não encontro o chocolate que eu gostaria. Nós estamos falando da ruptura no digital também, né? Trabalho que a Leti faz super bem aí, de falar assim, o produto está disponível ou não está? Porque a Leti um trade digital, né? Então, será que o produto está exposto na melhor forma e será que aquele canal está vendendo? É frustrante, né? O consumidor, então, não adianta agora eu tenho a maior população de influenciadores do mundo, influenciando eu comprar determinado produto, um super sobremesa, um super sorvete que saiu agora, e eu vou no digital e não encontro em um monte de sites, ou vou numa loja física e ele não está lá. O que adiantou? Né? O que adiantou eu fazer uma super media monetization e eu não tenho o produto, seja no site, no digital, seja no físico? Então, sim, a gente olha para a NRF como tendências muito interessantes, mas a gente não pode esquecer de resolver o nosso pão, né, de cada dia, o nosso beabá aqui, senão nada disso funciona. Boa. E que para bens de consumo de alto giro é ainda mais complexo. Então, talvez um varejo entregue televisão e celular de meia dúzia de CDs pelo Brasil, mas a cerveja, né, o uísque ali, o arroz, tudo mais, tudo isso você precisa ter, né, o produto próximo, né, disponível próximo do shopping. Muito bacana. Boa, seguindo aqui, tem bastante perguntas para a gente conseguir passar pela maioria. Uma pergunta bem legal da Bianca, aqui, falando sobre colaboração. Sobre alguma pauta falando de parceria entre diferentes indústrias dentro do PDV. Vocês viram algo assim sendo discutido lá? Diferentes indústrias, eu não lembro, Robson, eu não lembro de nenhuma, você lembra? Não, na NRF, o que foi muito trazido ali foi o caso da PepsiCo, né? Junto com o Walmart, mas numa parceria bem tradicional e colaborativa, né? Mas É, também numa agenda bem de SG, numa é, agenda onde o Marcelo até começou a falar aqui, que é a preocupação da produção, né? A PepsiCo indo até o fazendeiro, né? Para entender se ele está produzindo com qualidade ali o que será a matéria-prima dos produtos da PepsiCo. Mas não teve nenhuma explanação sobre esse tema. É até curioso, né? É, eu acho que eles deviam mudar o nome da NRF para alguma outra coisa, porque é tecnologia para retail, né? Eu outro uhum. dia fiquei conversando com um amigo e um amigo que nunca tinha ido falou assim: pô, a maior feira de varejo do mundo, eu vou lá e compro uma gôndola nova, compro uma transpaleteira nova, pô, eu, né, posso comprar lá o quê? Balanças novas, máquinas de cortar frios? Eu falei, não tem nada disso, só tem tecnologia lá. Então, é uma feira de tecnologia para varejo, está faltando um pedaço aí. Exato. O que se falou muito foi colaboração indústria-varejo mesmo, Bianca. E teve um caso bem interessante, Mars e BJ's. Vou escrever sobre ele no futuro breve aí, ainda esse mês. É um case bastante interessante, onde se falou um pouco de marca, né, da Mars, em conjunto com o BJ's, de atender bem o consumidor. Se falou bastante de utilizar inteligência artificial para melhorar os processos, né, e os dois em conjunto, mas não tem nenhum tema indústria, né? Você falou de inteligência artificial agora, Marcelo, mais uma pergunta da Geórgia. O que vocês viram sobre como a indústria está utilizando o IA de forma promissora? Olha, tem muita aplicação de IA ainda voltada para dentro de casa, né? A indústria usando para a eficiência própria dela e o varejo usando para a eficiência própria dele, né? Ainda a gente não viu a inteligência artificial aplicada nessa relação varejo-indústria, mas sim dentro de cada componente. Uma curiosidade sobre inteligência artificial, quando a NRF fala sobre ela, eu gostei de uma das palestras que a gente está, né, o palestrante lá, ele disse que a gente está ainda no início da inteligência artificial. Normalmente, quando
a gente volta para o Brasil, nós somos, curiosamente, a maior delegação estrangeira nos Estados Unidos, né? Então, um percentual grande de brasileiros está todos os anos na NRF. A gente já bateu os canadenses naquela feira, e a gente só perde para os próprios americanos, que vão muito na feira. Então, nós somos a maior delegação estrangeira lá. E muitos de nós, né, curiosamente, alguns painéis, algumas informações para você não filmar, não fotografar usando flash para não atrapalhar, já tem escritas na língua portuguesa. Então, agora é inglês, português e depois vem o espanhol, só para vocês terem uma ideia de como a NRF está. Mas muitos de nós que foram, voltam querendo comprar inteligência artificial. Pô, me dá 1 quilo disso, será que é em pacote, será que é em tonelada, será que é em quilo, como será que vende inteligência artificial? Mas um dos palestrantes colocou muito a bola no chão e eu gostei. A inteligência artificial, que, né, ela data talvez a sua primeira mídia de 1920. E nós estamos falando que muito pouco se evoluiu até então, até que a gente conhece o ChatGPT, né, em tempos mais atuais, e aquilo para nós é um negócio super revolucionário. Mas a inteligência artificial ainda está no começo, né? Ela ainda tem uma série de coisas para serem rompidas, então as suas aplicações ainda são muito isoladas, né? Só para ter uma ideia, falando num contexto muito rápido de NeoGrid, não é o objetivo aqui falar sobre, mas eu gosto desse tema, a gente tem uma tecnologia desenvolvida há algum tempo, que é um software usado no varejo para distribuição de mercadoria. É um software que ele lê a venda, loja a loja, do que está acontecendo, e ele entrega para um diretor de supply, para uma cadeia de abastecimento, o quanto de produto tem que ir para cada loja, para que uma loja não fique com excesso de estoque e a outra não tenha ruptura, né? Famigerada ruptura que a gente conversou aqui agora. Então, esse é um software que ele existe há alguns anos, a gente tem ele operando no mercado desde 2008, então é um software que já tem alguns anos, e a gente está embutindo mais inteligência artificial nele. Então, a gente está colocando, por exemplo, elasticidade e predição sobre preço. O quanto o preço influencia na demanda, né? A gente, dentro do nosso ecossistema aqui atrás, o quadro usado pelo Marcelo, aí eu fui meio rebelde, coloquei a ponta estaiada no meu pano de fundo, mas o Marcelo foi mais caprichoso e colocou os logos do ecossistema NeoGrid. A gente tem o logo ali da Predify, que é uma empresa que trabalha com inteligência para pricing, né? Aplicando inteligência artificial, e nós fizemos o investimento nessa companhia para que o nosso software de distribuição de mercadorias fosse sensível ao preço. Então, quando eu baixo o preço de uma cerveja, eu vou vender mais? Tecnicamente, todo mundo poderia responder que sim. Eu tenho que analisar outras variáveis, clima, região, concorrência. Quando eu coloco todos esses fatores no software ali, na análise, ela fica muito complexa. Então, eu tenho que usar inteligência artificial. Então, a gente tem inteligência artificial aplicada para reposição. Quando que eu ponho mais cerveja numa loja? Quando eu ponho menos, por análise preditiva, né? Então, para eu finalizar a minha fala aqui, o que a gente vê são pontos isolados ainda, né? Muitos laboratórios sendo construídos, mas a gente está ainda colhendo ou começando a ter os primeiros passos. Não dá ainda, talvez, para a mente humana imaginar onde a inteligência artificial pode seguir. A gente viu muita robotização, então a gente viu robôs, a gente viu vídeos de humanoides, né, que são robôs levantando. Eu tenho um vídeo, não sei se o Marcelo tem ele, a gente não trouxe isso, mas tem um vídeo de um robô que ele trabalha na indústria têxtil dobrando camisas, né? Ele já está sendo um teste para isso. Ali tem inteligência artificial, né, sendo colocado ali dentro. Então, tem muita coisa aqui, que legal, mas ainda numa fase muito inicial para resultado disso acontecer. A gente acha que o potencial é muito grande ainda. Marcelo, fica à vontade em complementar aí o que você viu, tá? Acho que foi perfeito. Sem complementos. Boa.
Estamos indo aqui para a reta final, gente, 15 horas. Última pergunta, acredito que a resposta vai ser rápida, da Geórgia aqui. Qual o percentual de ruptura médio no mundo? Pensando na visão off, você tem essa pergunta, essa resposta, ou a gente pesquisa e manda depois para a Geórgia? Olha, para não deixar a Geórgia na mão, eu tinha medo que alguém perguntasse isso. Ela perguntou, não vou deixar ela sair sem alguma coisa, né? Mas quando a gente olha para a América do Sul, alguns anos atrás, nós já tivemos índices melhores de ruptura do que os nossos irmãos aqui, né? De língua espanhola. Essa resposta, ela tem uma série de traços, né? Economias mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, economias como os Estados Unidos que potencializam o consumo, você tem que comprar, comprar, comprar e joga fora tudo que você tem. Elas tendem a ter uma ruptura maior, e economias como Europa, Suíça, principalmente, que é super estável, obviamente a ruptura desses países e regiões, elas são mais amenas e comportadas. Houve, e não dá para se desprezar, uma falta de matéria-prima no mundo todo devido à guerra e à Covid. Então, sim, né, tem muito reflexo do que está acontecendo, as cadeias de abastecimento no mundo todo, seja por transporte, seja por falta de matéria-prima, seja por fechamento de fronteiras, afetou demais a operação. Mas o Brasil rodando em torno de 14%, a gente tem em alguns setores e economias 20%. Mas você também encontra determinados países com menor expressão territorial e tamanho, uma ruptura de 8%. Se você me perguntasse qual que é o bom seria 0. Só que 0 é quase uma utopia, né? Então, existe a ruptura aceitável no mercado. O nosso número mágico que a gente gosta de falar é abaixo de 8. Então, 14 está muito alto. 8 a gente começa a entrar numa normalidade. Mas eu sinceramente, não vejo uma ruptura de 8% há pelo menos 10 anos. Há uma década que a gente olha e há uma confusão de mercados que não conseguiu chegar nesse número, tá? Mas, para te dar uma referência, economias que conseguirem chegar até 8% são melhores e teriam aí o nosso olhar, o que esses caras fizeram para chegar nisso. Boa, Robson. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Robson, Marcelo, aí, pela disponibilidade, né, por preparar um material e trazer, né, tanto conteúdo para a gente. Agradeço a todos aí pelo tempo, pela troca, pelas perguntas. Acho que foi um momento de bate-papo, né, super bacana. E peço a grande gentileza de que todos respondam aí com carinho o e-mail que vocês vão receber, pedindo uma avaliação do evento, sugestão de próximos temas, tá? Isso vai cair no e-mail de vocês em alguns minutos. E esse tipo de feedback nos ajuda demais a trazer aqui para os próximos Let's Talks conteúdos aí relevantes, tá? Que façam sentido para vocês, tá bom, gente? Obrigado, bom resto de semana a todos. Obrigado, gente. Valeu. Abraço. Obrigado, pessoal. Um abração.